Aqui, nessa casa eu me encontrei. Entrei e aqui dentro vi saída. Sim, foi nessa casa de amor que as benesses do labor cicatrizaram minhas feridas. Depois de muitos e muitos passes, estudo e água da paciência. Pessoal, boa noite. Vamos fazer algumas colocações aqui para as reflexões, onde cada um vai participar ativamente, raciocinando, para a gente chegar na noite de hoje com alguma conclusão, algum conhecimento novo. Primeiramente, agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês. Depois, fazer uma referência à data de hoje, domingo de Páscoa, Semana Santa, né? Semana Santa. E na Semana Santa, até ontem, pelo menos, estava bem presente dentro da gente uma cruz e alguém crucificado nela. Espero que no fim a gente volte, ter um tempinho, quando eu terminar aqui, praticamente, a gente voltar um pouquinho da nossa atenção para esse cenário de uma cruz e um crucificado. Didática de Deus. Bom, didática de Deus. A gente tem que começar a pensar, então, em Deus. Didática de Deus. O que seria Deus? A gente sabe que devemos partir para os nossos conhecimentos, partir do conhecido para o desconhecido. Porque se eu partir do desconhecido, não tem onde chegar. Eu tenho que partir daquilo que conheço para fazer minhas deduções. Aí eu faço a pergunta, didática de Deus. Então, o ponto-chave é Deus. Quem é Deus? Bom, é quem é Deus mesmo a pergunta. Não é o que é Deus agora, é quem é Deus. Nos foi ensinado, através dos nossos antepassados, pelo menos por 2000 anos, que a gente escuta mais ou menos isso, uma conceituação de Deus como uma pessoa. No Antigo Testamento a gente tem os nomes diversos, mas sempre a referência a Deus, o Senhor dos Exércitos, a quem a gente devia temer. Já no Novo Testamento, Jesus se ameniza e fala: Deus é um Pai. Tanto numa colocação como na outra, sempre fica dentro do inconsciente da gente uma figura de uma pessoa. Então a gente começa a imaginar Deus como uma pessoa. E como parto do conhecido para o desconhecido, as pessoas que eu conheço, têm mais ou menos a mesma característica, um corpo físico. Daí, então, no imaginário do humano, criaram até a figura de Deus Pai, sentado num trono, até de cabelo branco, como algumas fotos fazem, algumas pinturas. O Deus, o Pai Eterno. Mas, será que eu estou partindo do conhecido para o desconhecido de uma forma correta? Eu faço aqui alguma colocação. Isso me aconteceu com uma jovem que eu não sabia que ela era evangélica, inclusive. E ela, certa feita, me disse: Seu Heraldo, fui no consultório médico, era da secretária do consultório médico.
Disse, Heraldo, eu estou estudando. Eu digo, ótimo. Estás fazendo o quê? Ele disse, estou fazendo teologia. E eu, sem querer, disse logo, teologia é a arte de se enganar para enganar os outros. Eu vi que a reação dela foi perdida, pedi desculpa, digo, me desculpe, é uma opinião minha, meio maluca, esqueça isso. Porque eu estudar Deus, eu estou partindo do desconhecido. Há livros falando sobre Jesus, disse Jesus, este desconhecido, de Juan Arias, um livro, por sinal, muito bom. Se Jesus é esse desconhecido, Jesus que realmente tinha um corpo humano, que viveu conosco, depois de 2000 anos aparece uma pessoa que descreve exatamente Jesus, este desconhecido. Imagina Deus. Será que a gente tem condições? Interessante, minha esposa está ali, e esta semana ela fez umas colocações assim sobre Deus, que ela disse, não dá para entender. Eu digo, não dá mesmo, é melhor deixar para lá. Nós não temos condições de entender Deus ainda. Porque a nossa concepção até hoje foi de um Deus, uma pessoa. Só com o surgimento da doutrina espírita é que começa a tirar da nossa cabeça essa conceituação de Deus como uma pessoa. Porque no Livro dos Espíritos, que é o livro base da doutrina espírita, é o Livro dos Espíritos, não é o Evangelho. O Evangelho é a consequência de uma filosofia, da filosofia de Jesus. Então, no livro base do Espiritismo, que é o Livro dos Espíritos, a primeira pergunta é, o que é Deus? Repare, não é quem é Deus, é o que é Deus. E os espíritos responderam que Deus era a inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. Inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. Mas dentro do Livro dos Espíritos, mais lá na frente, quando perguntaram se o Espírito seria inteligência, os Espíritos responderam que inteligência é apenas um atributo, não é basicamente, o Espírito não é basicamente a inteligência, mas a inteligência é um atributo do Espírito. Isto é, quando a gente usa essa expressão que eles usaram conosco, Deus é inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas, eles esgotaram o que podiam falar sobre Deus a nós aqui nesse planeta Terra ainda. E por que esgotaram? Porque dentro do Livro dos Espíritos, pergunta 101 do Livro dos Espíritos, quando os Espíritos falam quem somos nós, ele diz que nós somos espíritos de terceira ordem. E diz assim, que a humanidade, de um modo geral, nós todos aqui, dentro de nós existe predominância da matéria sobre o espírito. É fácil a gente entender isso. É fácil de a gente entender isso. Eu já estou derrubando esse copo sem querer. Eu estou notando que eu vou derrubar esse copo. Predominância da matéria sobre o espírito. Pronto. Basta a gente ver. Durante 24 horas, quantas vezes você alimentou o seu corpo, que é de matéria? E quantas vezes em 24 horas de cada um tentou alimentar seu espírito? Não precisa me dizer, é cada um pensar consigo mesmo, se isso corresponde à realidade. Se dentro de mim não existe uma predominância da matéria sobre o espírito. No mínimo 3 refeições, fora os lanchezinhos, isso e aquilo outro. E qual foi o alimento do espírito seu nessas 24 horas? Assistindo uma missa uma vez por semana?
indo a um culto evangélico uma vez ou duas por semana, vindo à casa espírita uma vez por semana, é muito pouco. É muito pouco. Mas eles continuaram na definição. Propensão para o mal. É o nosso retrato, viu, gente? Ignorância, orgulho, egoísmo e todas as paixões que lhes são consequentes. Isso é o retrato da humanidade. Tem a intuição de Deus, mas não o compreende. A intuição de Deus. Foi basicamente, minha esposa fez essa pergunta. Eu digo, deixe realmente para lá que de Deus, a gente só pode ter a definição melhor que nós temos de Deus, é inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. Bom, aí a gente parte agora desse pressuposto. Inteligência suprema, a maior inteligência que a gente puder imaginar. Até a inteligência que a gente não consegue sequer imaginar é a inteligência de Deus. Causa primeira de todas as coisas, isto é, tudo que existe foi criado por Deus. Aí a gente agora pergunta, e o que é que existe que a gente percebe? Que Deus criou dois elementos, espírito e matéria. Bom, a gente parte inicialmente para entender que Deus criou matéria porque a gente vê a matéria. Mas a gente tem um corpo que é de matéria. Mas a gente vê que o corpo não pensa. Que o corpo não tem desejos basicamente. Se expressam através do corpo, mas as necessidades são do espírito. Aí a gente vê que tudo que existe está dentro desse conjunto de três, dessa trindade. Deus, espírito e matéria. Tudo. Agora, então, já que sabemos que Deus é a inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas, que a matéria e o espírito são criados por Deus. A gente está partindo do conhecido. Né? Deus, espírito e matéria. Agora vamos entender agora um pouquinho. O que é Deus já definimos dentro das nossas possibilidades, não existe definição para Deus. Sabemos apenas que Ele é a inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. Vamos imaginar, então, o que é o espírito e o que é a matéria. Está tudo dentro do livro dos Espíritos. Vocês, com certeza, já leram isso. Precisam ler, reler mais vezes para pensar, porque a gente tem que voltar àquele assunto, pensar para entender bem. Espírito é o princípio inteligente do universo. Quando a gente diz lá na Bíblia assim, que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, a gente começa a pensar que Deus criou a gente com esse retratinho aqui, que a gente tem desse corpo. Então, Deus tem um corpo feito a gente, não é isso? A gente não pensa isso exatamente? Baseado exatamente nisso. Porque Deus criou a gente à nossa imagem e semelhança dele. Mas nós, espíritas, não podemos nos confundir com o corpo. Porque o corpo é matéria. Nós somos o elemento anterior porque nós temos inteligência. Se eu tenho inteligência, eu sou o segundo elemento. Deus a primeira, a causa primeira de todas as coisas. Criou o espírito, que a característica do espírito é a inteligência, e eu tenho um corpo. Eu não sou o corpo. Quer dizer, Deus, inteligência suprema, me fez semelhante a Ele, a sua imagem e semelhança, com inteligência. Estão entendendo bem o raciocínio, gente? Inteligência, aí eu pareço com Deus. E revestiu esse princípio inteligente de matéria. Estou com um corpo. Bom, Deus, no livro dos Espíritos, nós temos duas definições de espírito. Temos uma primeira colocação na pergunta 23 do livro dos Espíritos,
onde pergunta que o Espírito é o princípio inteligente. E lá na frente da pergunta 76, aliás, diz que é o ser inteligente. É muito pouco tempo, 1 hora, para a gente conversar essas coisas com vocês. É muito pouco tempo. Porque eu teria necessidade de dar um mergulho no Antigo Testamento, ir lá para o livro de Gênesis, para a gente fazer algumas comparações e tirar da cabeça da gente um bocado de boboseira que botaram na cabeça da gente, que estão lá enraizada da gente. Mas, como não temos tempo para isso, vamos trabalhar aqui um pouco. Deus, Espírito e matéria. Deus, que criou, todos os espíritos são criados. Minha esposa até me perguntou, mas será que não para de criar espírito? Eu digo, uma criança uma vez me perguntou, não foi nenhuma criança, perguntou, meu Deus do céu, se existe reencarnação, e por que está aumentando sempre espírito, a quantidade de espírito? Era para reencarnar a mesma quantidade? Eu respondi brincando, é porque a fábrica de espírito nem se fechou, nem perdeu a receita. Deus. Princípio inteligente se tornou ser inteligente, somos nós agora, seres inteligentes. E matéria. Esses seres têm que ser revestidos, porque matéria, a definição de matéria, está lá no livro dos Espíritos. Matéria é o laço que prende o espírito. E é o instrumento que o serve ao espírito, a matéria serve ao espírito, e sobre a matéria, ao mesmo tempo, o espírito exerce sua atuação. Isto é, o espírito se utiliza da matéria e, ao mesmo tempo, trabalha a matéria. É interessante como Pierre Teilhard de Chardin, ele, que não era espírita, era um católico. Ele faz uma afirmativa interessantíssima que diz assim, no mais fundo de si mesmo, cada um, o mundo, que é matéria, né? É constituído por consciência revestida de carne e osso. Consciência revestida de carne e osso. Da biosfera à espécie, tudo é uma imensa ramificação do psiquismo, do espírito, que se busca através da forma. O psiquismo mergulha na forma em busca de si mesmo. Isto é, Deus criou o espírito e a matéria e fez com que esse espírito se revestisse da matéria em busca dele mesmo. Isto é, o homem está aqui na terra, revestido desse corpo, para encontrar-se com ele mesmo. É esse o plano de Deus. Mas isso é coisa que os espíritas dizem? Não. É porque as outras religiões falam em salvação. E citam Jesus. Bom, mas Jesus nunca falou de salvação. Jesus falou assim, conhecereis a verdade e ela vos libertará. Isto é, Jesus identificou como a causa dos nossos problemas a ignorância, a falta de conhecimento de nós mesmos. Quem sou eu? A filosofia ainda hoje em dia faz essa pergunta, quem sou eu, de onde vim, para onde vou? Agora imaginemos aqui, nós rendemos muitas homenagens aos homens de grande inteligência. Galileu, Jordan Brum, Einstein e tantos outros, né? Rendemos homenagem. E essas pessoas que usaram essa inteligência que espanta a gente, o que é essa inteligência comparada com a inteligência suprema, a causa primeira de todas as coisas? Nada, é um nada. É por isso que Pascal dizia assim, que o homem quando olha para trás, vê, ele é um tudo em relação ao passado. Quando olha para frente, é um nada em relação ao futuro.
porque a gente está buscando o infinito. Mas, fazendo uma ligeira analogia entre a Gênese católica, a Gênese católica não, da Bíblia, e o Livro dos Espíritos, a gente encontra que Adão e Eva no paraíso, viviam entre os animais, inocentes, conversava com os animais, era puro animal. Só depois do pecado é que Adão despertou que estava nu. Isto é, antes ele não tinha conhecimento. Ele passou a ter conhecimento depois que se atreveu a experienciar a vida. Processo evolutivo. E interessante a expressão, entre aspas, que Deus falou para Adão, dizendo assim: se comeres desse fruto dessa árvore, que árvore era? Ciência do bem e do mal. Essa árvore do conhecimento. Conhecimento. Olha, Jesus dizia: conhecerei a verdade, ela vos libertará. A gente vai lá para a Gênesis, o homem não tinha conhecimento, mas foi colocado no paraíso com um desafio: conhecer a árvore do bem e do mal, a árvore da ciência. Conhecer o bem e o mal é exatamente o despertar da consciência, que começa a partir daí o senso moral. Conhecer o bem e o mal é justamente quando a pessoa começa, sai da animalidade e entra no reino nominal. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? Então, aquilo que dizia que foi o pecado de Adão, na minha ótica, foi a coisa mais linda que Adão fez. Tanto é que depois que ele comeu aquilo, foi que ele despertou, que devia se vestir, começou a despertar para o lado moral da história. Como a Bíblia é toda cheia de significações, e a gente vai, muito mais em função do que disseram a gente não procura mergulhar, entender e aprender, a própria das mulheres até hoje em dia paga um preço caríssimo, que diz assim: a desgraça do mundo foi a mulher, porque tentou Adão. Exatamente o contrário. A mulher, ela foi intuída pela serpente. A serpente falou com a mulher. O que é a serpente? A serpente é o símbolo da inteligência. Sede manso como as pombas e prudentes como as serpentes. Disse Jesus. O símbolo da serpente está lá no camufeu, está lá no símbolo da medicina. A mulher tinha a capacidade de percepção maior do que o homem sempre teve. Aí ela, percebendo isso, o despertar da inteligência, ela influenciava o companheiro Adão e Adão passava a experiência. Então, isso é o plano de Deus, que a gente comece a despertar o conhecimento. E o conhecimento vem através da intuição feminina e da realização masculina. Porque nós estamos no mundo da dualidade. Nós estamos aqui exatamente para experienciar. Mas voltamos agora, então, que a expressão lá, se comer desse fruto, morrerás. Adão e Eva comeram. Eles não morreram. Morreram depois, normal. Morreram porque eles não tinham conhecimento, e quando fizeram aquilo, eles morreram para esse passado animal, porque o animal não tem moral, é amoral. O homem é que é moral ou imoral. O animal é amoral. Adão até aquele momento era amoral. A partir dali, ele morreu para aquela inocência. Tanto é que veio um castigo de Deus. Castigo que não é castigo. Daqui para frente comerás o pão com o suor do teu rosto. O que é comer o pão com o suor do teu rosto? É a didática de Deus. Tu terás que te esforçar agora para aprender. Porque Deus deixou dentro de nós somos espíritos. O espírito, uma das características do espírito é a inteligência. Então, a partir de agora, eu terei que usar a inteligência e a minha vontade para conquistar o conhecimento. Porque conquistando o conhecimento, a Jesus diz: conhecerei a verdade e ela vos libertará. Veja como encaixa o ensinamento lá de Gênesis com a doutrina espírita. Numa colocação agora com
capacidade de a gente entender e não de repetir o que me disseram que eu teria que dizer e fazer. Vamos voltar. Vamos voltar para o Livro dos Espíritos agora um pouquinho mais. Pergunta 115 do Livro dos Espíritos. Deus criou o Espírito. Pergunta 115. Deus criou todos os espíritos, simples e ignorantes, quer dizer, sem ciência. Pergunta 115 do Livro dos Espíritos. Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes, isto é, sem conhecimento. Conhecerei a verdade, ela o libertará. Quando eu não conheço, eu sou escravo. Por isso que Jesus disse, conhecerei a verdade, ela o libertará. Baruch Spinoza, filósofo, muito tempo depois vai usar essa mesma frase com outra colocação, quer dizer, com outra roupagem, vai dizer a mesma coisa. Baruch Spinoza diz assim, sou escravo de tudo que não sei e senhor de tudo que sei. Então, o plano de Deus, a didática de Deus, vem colocar no mundo é exatamente para que eu desenvolva os meus conhecimentos. Está bem claro. Fui criado simples e ignorante. Mas depois de criado simples e ignorante como espírito, como é que eu vou desenvolver para sair da minha ignorância? Aí vem a pergunta 132 do Livro dos Espíritos. Pergunta 102 do Livro dos Espíritos. Qual o objetivo da encarnação? Eu era espírito, ser matéria, não é isso? Deus criou, Deus, espírito e matéria. Criou o espírito simples e ignorante. Agora, me coloca na matéria, me torna encarnado. Para que a necessidade de encarnar? Pergunta 132 do Livro dos Espíritos responde. Objetivo da encarnação, chegar à perfeição. Será que tem alguma coisa com o que Jesus disse? Tem. Foi o que Jesus disse. Sede perfeitos como vosso Pai o é. Então, veja como casa. A doutrina de Jesus e o Espiritismo explicando exatamente a doutrina do Mestre, agora sob a ótica da razão e não sob as crendices. Sob a ótica da razão para a gente aprender. Foi criado simples e ignorante e me colocou agora com um corpo para experienciar no mundo. Porque sem esse corpo eu não estaria aqui conversando com vocês. Eu não faria as experiências que faço na minha vida, não sofreria as coisas da minha vida, enfim, eu não teria necessidade, não oportunidade de conhecer e aprender o que aprendo exatamente fazendo as coisas que faço aqui no mundo. Mas, me diga uma coisa, será, cada um pensa aqui em você, cada um pensa em si mesmo agora, para responder essa pergunta. Cada um já nasceu faz um pouquinho de tempo aqui, né? Tem uma jovem ali bem novinha ainda, graças a Deus, beleza. Mas muita gente aqui já está com seus 15, eu mesmo já estou com quase 20 anos, né? Quase 20 anos. Até eu brinco muito com uma menina lá, que é a amiga da minha netinha, e ela chegou lá, eu disse para ela, digo, aí quando eu completar 15 anos eu vou chamar você para a minha festa. Aí toda vez que ela me encontra, eu disse, vovô, quando é a sua festa de 15 anos? Eu digo, quando eu fizer 14. E quando é que vai fazer 14? Eu tenho que fazer 13 primeiro. E quando é que vai fazer 13 primeiro? Eu digo, faz tanto tempo, eu estou tão velho que não sei mais não. Claro que eu estou só brincando com ela, né? Mas vamos ver aqui. Será que vocês se lembram de quando eram criancinhas ainda? Se lembram, né? Quando despertou a adolescência, quando começaram a viver a juventude, quando começaram a envelhecer como eu, que já tem um motor possante, 7.6, 76 anos vou fazer. Aí eu pergunto,
Será que vocês sentem que nesse período de 50, 60, 70 anos, cada um aqui se sente perfeito já, atingiu a perfeição? Cada um pergunte a si mesmo e responda a si mesmo. Vocês atingiram a perfeição? Eu vi uma mulher dizendo lá uma vez, estava junto de mim, eu vi duas conversando, não tampei os ouvidos não, tive que escutar. Uma dizendo para a outra, eu acho que essa é a minha última encarnação. Eu fiquei com inveja. E, oh meu Deus, essa mulher atingiu a perfeição. Mas a gente vê, não precisa ninguém dizer que... Será que nós tínhamos condição já de viver num céu? Imagine um céu com tudo de perfeito e você lá vai pagar mico de todo jeito. A gente não tem condição. A gente faz análise da gente e vê, meu Deus, esse lugar não é para mim não. Estou muito longe disso ainda. Então, uma encarnação só não foi suficiente para a gente atingir a perfeição. Então, Deus, na sua didática, fez o quê? Criou um espírito simples e ignorante, deu a possibilidade dele atingir a perfeição, porque deu a perfectibilidade, deu a inteligência para ele desenvolver, disse, daqui para frente comerás o pão com o suor do teu rosto, isto é, aprenderás às tuas custas. É tu que terás que desenvolver o potencial que eu te dei. Deu a encarnação e ele passou o período encarnado, mesmo que tivesse aproveitado tudo, dificilmente atingiria a perfeição numa encarnação só. Aí Deus, na sua didática, criou agora outro mecanismo, reencarnação. Por quê? O objetivo da encarnação é chegar à perfeição, mas eu não cheguei. Então, se eu não cheguei, eu tenho necessidade de encarnar de novo para continuar o meu aprendizado. Exatamente como os homens fazem aqui na Terra. Coloca a criança no colégio. Passou o ano todinho e não aprendeu muita coisa, mas tem muita coisa a mais para ele aprender. Então ele volta para o colégio no outro ano, com outra turma, com outros professores. E assim, exatamente a didática de Deus. O colégio Aterna nos faz encarnar. A gente aprende aquelas lições daquela existência, ou não, depende de cada um. Volta no próximo ano, isto é, na próxima encarnação, para continuar o exercício, o aprendizado. Porque disse Jesus, sede perfeito como vosso Pai o é. Encarnamos para atingir a perfeição. Processo evolutivo. Jesus não fala exatamente de salvação. Fala exatamente da necessidade de vencermos a ignorância, de aprendermos. É esse o processo que Deus traçou para cada um de nós. Essa é a didática de Deus. Essa didática de Deus faz o seguinte, que eu com um corpo, tenho um corpo sensível, e eu com esse corpo vou sentir a problemática de viver com esse corpo. Eu tenho os sentidos físicos, eu tenho os olhos para ver, os ouvidos, tudo. Mas tudo que eu percebo pelos sentidos, ele vem exatamente para a sede, que é o espírito. Aí Platão falava de dois mundos, o mundo sensível e o mundo intelectivo. Veja como eu tenho necessidade de sentir e trabalhar aquilo que eu sinto. Eu tenho que sentir o bom e o mal, experienciar. Eu tenho que sentir o frio e o calor. Eu tenho que sentir o dia e a noite. Eu tenho que escutar o sim e escutar o não. Sensibilidade. E trabalhar isso no mundo intelectivo para fazer as minhas escolhas. É essa a didática de Deus. É esse o processo para que eu cresça. Eu não vou crescer me isolando do mundo.
Respeite quem está nos conventos. Respeite quem se isola de qualquer canto. Mas a vida é combate que aos fracos abate, que aos fortes e bravos só faz exaltar. Estamos aqui exatamente para isso, para aprender a lutar. É essa a finalidade de cada um aqui na Terra. Infelizmente, a gente, por comodidade, a gente tem os sentidos físicos. Os sentidos físicos fazem com que eu sinta coisas que agradam e coisas que desagradam. E como eu não trabalho as coisas que me desagradam, eu mergulho exatamente naquilo que me agrada. E faço com que a minha vida seja o quê? Um eterno tentar repetir aquilo que me agrada. E nesse repetir aquilo que me agrada, eu deixo de aprender a lição que teria que aprender com as coisas que me desagradam. Gente, vocês já notaram que não é bom sofrer? Mas é muito bom ter sofrido? Mas se eu não compreender a finalidade da minha existência aqui na Terra, porque eu sou, e eu estou. Eu sou espírito que preciso desenvolver, conhecer a verdade e ela me liberará. Mas estou na Terra. E como eu não desenvolvo, eu não sei, não me estudo, não compreendo o foi que eu vim fazer aqui na Terra, então eu procuro viver exatamente em função de quê? Dos sentidos que me agradam, afastando de mim tudo aquilo que me desagrada. A gente parece que tem a impressão que veio à Terra para fazer piquenique. E não foi esse o objetivo. A gente veio aqui para aprender. Quando diz que a Terra é uma escola, é uma escola. Eu vim para aprender. Cada um veio aqui para aprender. A didática de Deus é exatamente essa. Colocar você aqui frente a frente no mundo da dualidade, para você começar então a fazer as experiências necessárias e acoplar a você o resultado dessas experiências. A didática de Deus é uma dialética. Para Deus não existe tempo, mas o tempo é necessário para cada um de nós aqui. Porque no tempo eu tenho que fazer o quê? Eu trago a experiência do passado. E todo o caminho que já percorremos é fácil a gente percorrer de novo, porque já está feito o caminho. Quem vai para as estradas, nos sítios, etc., onde tem um caminho feito é que a gente vai caminhando de novo. É fácil percorrer os caminhos. O difícil é fazer um novo caminho. Então eu volto aqui, não atingi a perfeição nessa última encarnação, tenho a bênção de Deus de reencarnar de novo, é uma bênção. Mas o que é que vai acontecer aqui? Eu trago dentro de mim toda a bagagem do passado. E eu estou viciada no passado, as coisas que me agradaram no passado, continuam me agradando no presente, se eu puder realizá-las novamente. Isto é, o passado tenta se repetir no presente. Mas, independente disso, eu tenho um outro impulso dentro de mim. É que dentro de mim diz assim, eu devo mudar. Cada um sente que precisa mudar. É lastimável quando a gente vê uma pessoa bater no peito com uma idade já avançada e diz, eu sou assim. Você não é assim, você está assim. E vai permanecer assim, se quiser, por muito tempo. O tempo todo não. Que vai chegar um ponto que você vai ter que mudar. Mudar coercitivamente. Tangido pelo aguilhão da dor. Aí aparece a amiga dor. Vocês estão entendendo o que eu quis dizer? Por favor, deem um sinalzinho para que eu fique... Porque às vezes a gente pensa que está sendo entendido e vai falando, e a pessoa está doido que termine logo, porque não entendeu nada. Richard Barrett, ele dizia assim, jornada existencial.
Toda vez que eu encarno aqui é para uma jornada na existência. Eu sou espírito, agora estou na existência. Vida, agora numa experiência existencial. A jornada existencial, minha, sua, de cada um aqui, é um processo que visa ao desenvolvimento da alma. Ele não é espírita. A alma entende espírito. Ao desenvolvimento do espírito. Viaja, ele diz, essa viagem minha, a sua, de cada um aqui, é uma viagem de transformação pessoal ou luta interminável e sem sentido? A escolha é sua. Aquela pessoa que bate no peito e diz, eu sou assim, possivelmente está perdendo tempo. Mas aquela pessoa que diz assim, meu Deus, eu ainda estou desse jeito. Como é agradável a gente olhar e dizer assim, como eu mudei. Porque você vem aqui para mudar. Você vem aqui para mudar. Já o filósofo Kant, Immanuel Kant, o próximo tema da semana é a educação sob a ótica espírita. Vê foi que Immanuel Kant, esse filósofo, diz. A educação objetiva, não há acomodação. Permaneceu o mesmo. O que eu fui no passado, tento repetir no presente. Isso é acomodação. E ele diz assim, a educação objetiva, não há acomodação, mas o deslocamento do ser no espaço e no tempo em busca da perfeição. Veja agora, o filósofo, Jesus Cristo e a teoria espírita. Como eles se acoplam. Para mostrar a cada um aqui, que está aqui exatamente. E tem gente que diz assim, meu Deus, já escutei isso. Já escutei isso. Seu Heraldo, estou no lugar errado. Estou na família errada. Já escutei isso. Aí imagina só. Deus é a inteligência suprema, cujas inteligências do universo que nós conhecemos, da mais brilhante que esteja, de Einstein, esses outros que morreu agora há pouco, aquele inglês, cujo nome não estou lembrado, Steve Hawking. Todos esses são centelhas em comparação à luminosidade de Deus. Aí eu pergunto, será que Deus errou quando colocou você onde você está? Pare para pensar. Deus, inteligência suprema, causa de todas as coisas, errou. Mandou você aqui para a terra morar em Camusim, quando você queria morar em São Paulo, em São José dos Campos, sei lá onde. É para a gente pensar. A didática de Deus colocou você no lugar exatamente certo. Como diz Joana de Ângeles, vida, desafios e soluções. A didática de Deus é essa. Entrega a você mesmo. Por isso que Emmanuel diz, nós somos herdeiros e nós mesmos. Sim, mas na dialética que eu estou falando, existe, a dialética se compõe basicamente de 3 momentos. Uma tese, uma antítese, a tese afirma isso. A antítese diz assim, isso está errado. E a síntese, pega uma coisa, uma teoria e outra analisa e chega a uma conclusão, fica no meio. Tese, antítese e síntese. E quem sou eu na dialética divina? Na dialética de Deus. Deus criou a dialética de forma de dizer, me deu o passado, que chega aqui com suas teses, eu devo aproveitar a vida. Isso é muito bom. Aí vem a antítese e diz, isso está errado, você tem que fazer diferente. Aí você diz, meu Deus do céu. Aí você vê o passado e diz, eu não posso mais ser desse jeito, mas eu também não consigo ser daquele jeito que eu quero. Ali é um lugar que eu ainda vou, mas eu ainda não consigo chegar lá. Mas você se deslocou. Você já não é mais o mesmo em relação ao ontem. Mas você ainda não é aquilo que ainda será.
E aquilo que você ainda vai ser, para Deus você já é, porque não existe o tempo para Deus. Vocês entenderam isso que eu quis dizer até agora? Vou encerrar. Eu disse que queria falar um pouquinho sobre o dia de hoje, somente uma coisa para a gente se lembrar do dia de hoje, da Semana Santa. Na Semana Santa, está bem presente dentro de cada um, sobretudo até ontem. Hoje já está melhor, hoje já houve o aleluia, né? Já ressuscitou, o homem ressuscitou. Mas marcaram bem presente dentro da gente o quê? Uma cruz. Não é verdade? Todo mundo essa semana foi, dentro dele foi batido, meu Jesus, por me morreste, foi crucificado. E a gente fica com a ideia muito da crucificação de Jesus, é verdade? Essa semana, crucificação de Jesus. E a gente fica passando todinho pensando em Jesus, crucificado, cheio de fé. Me lembra uma história de Chico Xavier. No livro de Humberto de Campos, Contos de Humberto de Campos. Diz o seguinte, que... um minutinho só, viu? Me dê um minutinho só. Ele conta o seguinte, que uma mãe, aqui na Terra, tinha 2 filhos. Um paralítico, em cima de uma cama, tetraplégico. O outro, esperto, trabalhador, vivo. Com o passar dos anos, esse trabalhador vivo estava rico. Empresa, muitos funcionários, ganhando bem. E o outro, paraplégico, em cima de uma cama. E de repente a mãe morreu. E essa mãe chegou lá na espiritualidade, sabia que tinha morrido tudinho, e foi apelando para a espiritualidade lá, para os espíritos lá. Meu Deus do céu, olhe a minha situação. Meu filho, eu preciso voltar à terra. Ou então vocês dão um jeitinho para acudir, porque eu deixei um filho que precisa muito de mim. Meus filhos precisam muito de mim. Aí ele disse, quem é que precisa tanto da senhora? Disse, é um filho que eu deixei lá. Qual é o filho? Eu disse, quantos filhos a senhora? Eu tenho 2 filhos, como se não soubesse. 2 filhos. E qual é o que precisa tanto da senhora? Ah, o que eu preciso tanto é um paraplégico. Se vamos conversar. E o outro filho que a senhora tem? Disse, não, o outro não precisa de mim, não. O outro está muito bem. O outro, ele tem bons negócios, uma empresa, muitos empregados. Ele lhe visitava sempre. Disse, não, ele não tem nem tempo. Ele não tem nem tempo ocupado, mas ele está bem. A minha preocupação é com o paralítico em cima de uma cama. E como é esse paralítico? Ele é muito abusado? Disse, não, pelo contrário, ele é paralítico, mas é um astral tão bom que o pessoal gosta até de falar com ele. Ele se queixa muito na vida? Não, ele não se queixa de nada, eu estou preocupado com ele. Aí o espírito olhava para ela e disse, minha senhora, a senhora não está entendendo não. Quem está precisando de ajuda é aquele rico que nem para a senhora se lembrava. Que não tem tempo para Deus, não tem tempo para o Espírito, só vive para a matéria. Esse outro não. Aí eu me lembro, Semana Santa, Jesus na cruz. E a gente todo dia preocupado com Jesus na cruz. Tem gente até que chora na Semana Santa. Mas, se não chorar, é porque o seu coração é insensível, né? Não foi isso que Jesus pediu. Quando ele ia caminhando, carregando a cruz, apareceram aquelas mulheres de Jerusalém, tiveram pena de Jesus e começaram a chorar pela situação. Foi que ele disse, não choreis por mim, choreis por vós e por vossos filhos. E a humanidade até hoje esqueceu isso que Jesus disse e vive chorando por Jesus, como se Jesus estivesse precisando das nossas lágrimas. Ele que só tem um sorriso. E a gente só vê uma cruz. Esquece que se você olhar a cruz de Jesus, lá no Monte Calvário,
você tem que ver mais 2 cruzes, pelo menos. Porque Jesus foi crucificado entre 2 ladrões. Ali é o retrato da humanidade. Ali está no meio o Espírito que já atingiu a perfeição possível aqui para a gente. Esse não precisa mais que a gente se preocupe com ele. E aí passa o tempo todo preocupado com ele, rezando para ele, porque ele morreu numa cruz. Agora, ao lado, tinha 2 ladrões. Um que dizia assim: mestre, quando estiver lá no céu, lembra-te de mim, porque sabemos que nós estamos sofrendo porque merecemos. E o outro zombava, dizia: se tu és esse poderoso, livra a gente desse sofrimento. Ali está o retrato da humanidade. Jesus no meio, espalhando ensinamento para que a gente conhecer a verdade e se libertar. E ali tem o retrato da humanidade. De um lado, aquele que já experienciou aquela didática de Deus, aprendeu e sabe, arrependido: Senhor, tem de piedade de mim. Eu sei que sofro porque estou aprendendo com meus próprios sofrimentos. E do outro é aquele que não aprendeu ainda e pensa que não precisa nada do outro. Se és o Deus me livra. E como ele não me livrou, eu não acredito, não preciso nem me preocupar com isso. Aí eu pergunto: onde é que nós estamos, cada um está aqui? De que lado você está? Você está do lado daquela pessoa que experiencia o bom ladrão, que experiencia as suas deficiências e se reconhece como necessitado e aprende: Senhor, lembra de mim quando estiver no reino do céu. Se liga ao Cristo interno que tem de cada um para se haver a ressurreição? Ou está como aquele outro, ainda de consciência de sono? Esse é o retrato da humanidade. Cristo no meio, de um lado, os que não acordaram ainda para as suas imperfeições e vive zombando dos perfeitos. Do outro, aquele que mesmo imperfeito, mas já despertou para a necessidade de se modificar. Senhor, lembra-te de mim. Meus queridos irmãos, encerro essa noite com essa colocação, que a didática de Deus é colocar-nos diante do bom e do mau ladrão, para que a gente encontre entre o positivo e o negativo aquilo que a gente deve tentar fazer. Seja feita a vontade de Deus, internamente, mas fora, é você que tem que fazer. Vamos fazer a nossa prece de encerramento. E agradeço a todos, inclusive aqueles que tiveram dificuldade para ficar sem dormir e fizeram esforço para não dormir. Senhor Jesus, conhecedor profundo de cada um aqui, pessoas que têm nomes diferentes, idades físicas diferentes, mas carregam mais ou menos a mesma problemática. Dificuldade em desenvolver o seu potencial positivo. Predominância da matéria sobre o espírito. Propensão para o mal e para a ignorância. Dificuldade de entender os outros, porque sequer nos conhecemos. Volvemos os olhos da alma. E simbolicamente de joelhos te pedimos, Senhor Jesus, salva-nos, senão pereceremos. Salva-nos de nós mesmos que não temos presos aos nossos defeitos. Salva-nos, Senhor Jesus, dando-nos a capacidade, a força, a coragem, a persistência de vencermos a nós mesmos, para um dia dizermos, como teu apóstolo Paulo um dia disse: já não sou eu quem vive, é o Cristo que vive em mim. O Cristo que permanece exatamente no centro, como no Calvário, no centro da minha alma, no centro do meu ser. Enquanto eu tento ficar na periferia da materialidade,
do orgulho, da ignorância. Permita, Senhor, que apesar da minha ignorância, dos meus defeitos, eu possa servir de alguma forma para ajudar a meu irmão, que como eu, também padece. Que seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus, aqui e agora, sempre aqui, sempre agora, no aqui e no agora de cada um. Assim seja.